rádio, no digital, em movimento. Renascença, a par com o mundo. As notícias em destaque a esta hora na Renascença. Orçamento anuncia semana de reuniões de governo com forças políticas à sua esquerda. O Papa apela ao mundo que se preocupe com a fome a aumentar depois da pandemia. O Governo diz querer reunir com todos os partidos com quem tem negociado a viabilização do orçamento do Estado e solicitou ao Bloco de Esquerda que envie o conteúdo e os termos do acordo escrito proposto. Estas indicações sobre as negociações sobre o orçamento de Estado para 2022 foram transmitidas na última hora à agência Lusa por uma fonte governamental. No caso do Bloco, a fonte referiu, e passo a citar, na sequência das declarações que fizeram esta semana dirigentes do Bloco sobre o acordo escrito, o Governo solicitou ao partido que envie o conteúdo e os termos do que entende ser esse acordo escrito. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, assume ter feito o que podia para prevenir uma crise política e sublinha que este é o tempo dos partidos. O Presidente da República insistiu na última noite, à falta de um entendimento sobre o Orçamento de Estado, haverá eleições. Foram muito claras, foram muito esclarecedoras e fiquei exatamente com a ideia que tinha, mas foi bom ouvir da parte dos partidos, como foi bom que ouvissem da minha parte, para não terem dúvidas, de que a alternativa a uma passagem do orçamento é, obviamente, umas eleições antecipadas. Nestas declarações à SIC, na Cidadela em Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que já só faltam 9 dias para a votação na generalidade da proposta do Governo. O Presidente diz esperar que este tempo seja aproveitado para aproximar posições. O Papa alerta para a necessidade do mundo se preocupar com a fome, com a necessidade dos outros. Há muitos necessitados hoje e depois da pandemia ainda mais, disse Francisco no Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Antes ainda da oração do Ângelus, o Papa sublinhou que a fome dos outros não é um dado enciclopédico. A esta lógica mundana, Jesus contrapone a sua. Nesta lógica mundana, Jesus contrapõe a sua. Em vez de nos elevarmos sobre os outros, devemos descer do pedestal para os servir. Devemos preocupar-nos com a fome dos outros, com as necessidades dos outros. Há tantas pessoas necessitadas e mais ainda depois da pandemia. Há tanta gente que trabalha e não consegue garantir os alimentos necessários para todo o mês. Pensemos nisso e tenhamos compaixão. Não é um dado de enciclopédia. Há tantas pessoas com fome ou algo assim. Não. São pessoas e devemos ter compaixão com as pessoas. São tanti affamati, tanti... Sono persone e io ho compassione per le persone. O Papa, esta manhã no Vaticano, em Portugal, há mais de 1.600.000 pessoas a viver abaixo do limiar de risco da pobreza, com menos de 540 euros por mês, nas contas da Pardata. Mais um dado fundamental, mais de 9,5% das pessoas que têm emprego são pobres. Estatísticas para consultar com detalhe na página da Renascença na internet, no site rr.sap.pt, onde também pode ler as conclusões que o presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, o padre Jardim Moreira, retira do documento. Não é sustentável o pensamento totalmente injusto de que a pobreza é uma opção de alguém. E muito mais quem quis, com extremismos e populismos, acusar os pobres de preguiça. Estes trabalham e nem assim a trabalhar lhes é reconhecido a possibilidade de ter uma vida digna. Isso quer dizer que o sistema português e a lei laboral permite que haja trabalhadores que estão a ser explorados e que não se remunera o mínimo indispensável para poder sustentar a família que pertence. Portanto, carece de uma revisão. O padre Jardim Moreira. E é este domingo apresentado às 4 da tarde o livro O que Fizeste o Teu Irmão, um olhar de fé sobre a pobreza no mundo, de Alfredo Bruto da Costa, a obra editada a título póstumo e que é apresentada esta tarde na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Reúne textos que Alfredo Bruto da Costa estava a escrever em 2016, quando morreu. Explica Guilherme de Oliveira Martins. O professor Alfredo Bruto da Costa era um trabalhador incansável, pensou, refletiu até ao fim da vida e deixou um conjunto de textos por aprontar, nos quais há uma muito interessante síntese relativamente
relativamente às questões sociais que o preocupavam. Guilherme de Oliveira Martins, atual administrador da Gulbenkian, no livro editado pela Caritas, tem prefácio do secretário-geral da ONU, António Guterres, do cardeal Tolentino de Mendonça. A apresentação conta com a presença do Presidente da República. No futebol, domingo da Taça de Portugal, no primeiro jogo do dia, Varzim 1, Marítimo 1. O jogo está, nesta altura, em prolongamento. Às 2 da tarde começa o Setúbal-Vizela, às 3 da tarde Felgueiras-Estoril, Condeixa-Gil Águias Moradal, Passos de Ferreira, Lessa-Aroca, Moitense-Braga, Benfica de Castelo de Branco recebe o Penafiel, o Feirense o Nacional, o Sinfãs o Farense. Joga-se também o Alverca-Anadia, o Mafra União 19-19, Castro Daire a receber o Olhanense, Serpa a receber o Sporting da Covilhã, Torriense Faf, 5 da tarde o Oliveirense Portimonense, 8 da noite Rio Ave Boa Vista. Boa tarde.